Nossa fé, nossas histórias. Minhas amigas e meus amigos, que alegria aqui novamente nos encontrando pelas ondas da Rádio Catedral FM 106,7 e também no YouTube da rádio. É o nosso programa Nossa Fé, Nossas Histórias, que vai ao ar de 15 em 15 dias, sempre às sextas-feiras, às 19 horas, mas permanece no YouTube para você consultar a hora que você quiser. O nosso WhatsApp é 21 96498 0394. Quero agradecer aqui à Rádio Catedral, na pessoa do Padre Omar, que abriu para nós esse espaço, que traz para mim muita alegria, porque conversar com as pessoas, trazer as nossas histórias, fazer aquilo que hoje o mundo precisa tanto, que é dialogar, conversar sobre tudo aquilo que envolve a vida da gente. O nosso WhatsApp, eu já disse aqui, é 21 96498. Você pode interagir conosco, pode mandar a sua mensagem. Portanto, muito obrigado pela sua companhia. Andar com fé. Hoje eu quero trazer aqui uma pequena reflexão para você no nosso quadro Andar com Fé. E nesse quadro Andar com Fé, eu trago aqui a mensagem de Jesus que fala sobre os pobres. Quando Jesus diz assim: eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava preso e doente e fostes me visitar. Mas quando é que eu fiz isso se eu nunca te encontrei? Dirão os desapercebidos. E Jesus dirá: todas as vezes que você fez isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que você fez. Foi a mim que você acudiu, foi a mim que você alimentou, foi a mim que você saciou a sede, foi a mim que você vestiu, foi a mim que você visitou. Esta reflexão é para abrir o nosso programa hoje, que é um programa muito especial. Portanto, nunca tenhamos dúvida. Quando você acolhe o pobre, você acolhe o próprio Deus, você acolhe o próprio Jesus, que se faz presente na vida dos mais empobrecidos. Esse nosso programa, 21 96498 0394, é o nosso WhatsApp, em que você pode fazer duas coisas. Pode participar do programa, mandar suas ideias, dizer assim: Raimon, eu quero também participar do programa, quero contar a minha história. Conta a sua história para nós. E você também pode pedir a reflexão que eu faço toda sexta-feira, que eu mando para os meus amigos pelo WhatsApp. E se você mandar neste nosso WhatsApp, 21 96498, você mandar para mim a palavra assim: eu quero receber a sua reflexão, a gente vai entender e toda sexta-feira a gente vai mandar para o seu WhatsApp para ajudar você também aí nas suas reflexões e nas suas orações. Hoje a gente tem duas presenças maravilhosas conosco aqui. A primeira presença é o Padre Júlio Lancelotti. O Padre Júlio Lancelotti, ao longo de décadas, tem lutado pela população em situação de rua. Eu estive com ele na FLIVE, a Feira do Livro do Rio de Janeiro, há alguns dias, e ele me concedeu uma entrevista que eu vou reproduzir aqui hoje no nosso programa. Essa entrevista do Padre Júlio, ele fala sobre democracia, ele fala sobre a população em situação de rua, ele fala sobre o nosso compromisso social com os mais empobrecidos. A partir da sua experiência nas ruas de São Paulo, apoiando a população em situação de rua, ele vem dizer para nós aqui hoje no Rio de Janeiro e no Brasil, porque a gente está pelo YouTube, a gente chega em diversos lugares, ele vem contar para nós como é que é importante que cada um de nós também se envolva. Durante a FLIVE, que é o Festival do Livro do Rio de Janeiro, promovido pelo Sintel, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações, em parceria com o programa, com o grupo, com o Instituto Criar Brasil, ele nos deu essa entrevista e eu passo a reproduzi-la agora para você. Padre Júlio Lancelotti, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente vai reproduzir agora o nosso bate-papo, que me fez muito bem. Eu tenho certeza que você vai gostar também. Vamos ouvir o nosso querido Padre Júlio Lancelotti. Histórias de vida.
Nossa Fé, Nossas Histórias é um programa da Rádio Catedral FM que a gente conversa e você é sempre chamado a participar desse nosso papo, para a gente contar as nossas histórias e falar também de como é que elas se arrumam, como é que elas se organizam com a nossa fé. Ao longo de 4 décadas, o Padre Júlio, que está aqui comigo hoje, a alegria de tê-lo aqui conosco, ele tem atuado nas ruas de São Paulo, apoiando a população em situação de rua e as pessoas de maior vulnerabilidade, compromisso do Evangelho com a vida dos mais pobres. Nós hoje tivemos a alegria de encontrar o Padre Júlio aqui no FLIVE, que é o Festival de Livro do Rio de Janeiro, promovido pelo Sintel, Sindicato de Telecomunicações, que é um sindicato de muita luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. E o nosso programa Nossa Fé, Nossas Histórias aproveitou essa oportunidade para conversar com o Padre Júlio, e eu queria já começar perguntando ao Padre Júlio, porque a nossa mesa, o nosso debate lá no FLIVE, foi sobre a democracia, a defesa da democracia, direitos humanos e democracia. E aí, Padre Júlio, o senhor participou desse debate, né, e participou de tantos outros debates. Eu queria que o senhor falasse para nós um pouquinho sobre isso, né, sobre democracia e direitos humanos nessa perspectiva dos empobrecidos, dos lascados, né, daqueles machucados da sociedade. Então, a gente sempre tem que perguntar de que democracia nós estamos falando, porque muitas vezes nós acreditamos na democracia, mas é uma democracia formal, é uma democracia só de urna eletrônica, mas nós esquecemos que sem direitos humanos não há democracia. Com uma desigualdade do tamanho que nós vivemos, uma desigualdade que mata dentro de um sistema que, como diz o Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium, é um sistema homicida. Esse nosso sistema capitalista, neoliberal, ele mata. E ele tem uma lógica, a lógica é do descarte. E as pessoas que estão descartadas permanecerão descartadas. Esse nosso sistema, quando a gente falava exclusão, eles inventaram políticas de inclusão. Sim. Não tem política de reencarte, porque o descarte, de certa forma, ele vai se tornando irreversível. A pessoa descartada vai sendo lesionada fisicamente, emocionalmente, na questão da saúde mental, e essa pessoa vai tendo muita dificuldade pelo nível de sofrimento. E isso coloca em xeque a democracia. Porque se há uma democracia, um Estado democrático de direito, que coloca que todos são iguais perante a lei, e todos têm boca para comer, então tem que ter comida para todos. Sabe que durante a campanha da fraternidade desse ano, que falava sobre a questão da fome, dizíamos que a fome, na verdade, é um sinal que o corpo dá. Portanto, a fome vamos dizer assim, é uma bênção se nós temos condições de compensá-la. Então, ela sinaliza para o corpo que o corpo precisa se alimentar. Quanta gente no nosso país que tem a fome, tem o sinal, como todo ser humano tem, como todo ser animal tem, mas que não consegue, e, portanto, aí os direitos humanos e a democracia não está acontecendo. E esse sinal não respondido, ele vai se tornando uma doença. Ele vai se tornando um sofrimento crônico a partir do momento em que a pessoa já não consegue mais reagir, porque é como uma planta que está num vaso. Se ela não for aguada, ela morre ali, porque ela não tem como buscar. A pessoa que vai cronificando a fome, ela se torna aguda e cronifica esse agudo de fome, ela chega a um ponto que ela vai se tornando sem capacidade de reagir. É o que a gente chama de inanição. A desnutrição vai levando a uma inanição. E quando as pessoas vão ficando com uma fome que não tem resposta, elas vão ficando com essa inanição, com essa desnutrição, e vai matando também a democracia. Porque toda vez que uma pessoa morre de fome, um pouco da democracia morre também. Ou muito, porque na democracia todos têm que ter o seu direito de se alimentar. E quando alguns não têm esse direito,
essa democracia vai morrendo também e vai matando, porque é uma democracia que se adaptou a um determinado modelo. Por isso que nós temos que resistir, incomodar, manifestar, porque fica uma sociedade que fala que é um direito democrático o direito de manifestação, de liberdade de manifestação. Se a fome fizesse barulho, nós não conseguiríamos dormir. É verdade. E Padre Júlio, a gente viveu assim há bem pouco tempo com uma figura, né, à frente da nossa igreja, que era o Papa Francisco, que nos marcou em definitivo. O Papa Francisco, ele nunca será esquecido. Marcou de maneira muito positiva a vida da igreja, a vida dos pobres, a vida do povo, a vida da humanidade. Mas também a gente está muito satisfeito, feliz com a presença do Papa Leão XIV, que agora, inclusive, toma para si, né, uma encíclica iniciada por Francisco. É uma exortação. Né? Exortação. E o Papa Leão XIV, até continuando o legado de Francisco, ele diz que a pobreza não é por acaso. Não é por acaso. A pobreza, ela é produzida. Ele deixa bem claro isso e ele vai colocar de que a miséria, a fome não são um acaso, elas são fabricadas e elas são, de certa forma, planejadas. Assim como se planeja destruir uma pessoa e destruir não garantindo a ela aquilo que toda democracia tem que garantir: água para todos, ar puro para todos, uma visão de direitos humanos ampla, holística. Nós fazemos parte dessa natureza. E o que é importante é que o Papa Leão está com muita coragem e nessa exortação apostólica diz que recebeu como herança parte desse texto e assume como dele, colocando mais algumas reflexões. Então, a gente deve alimentar a espiritualidade, alimentar a nossa mística, alimentar o nosso compromisso, porque uma coisa não vive sem a outra. Espiritualidade sem compromisso vira devocionismo. Então a gente precisa ter um espírito que nos anima, com compromisso de ir ao encontro do irmão e partilhar o pão. Mesmo que o meu pão seja pequeno, ele tem que ser partilhado. E não há dúvida de que a gente tem uma máxima na nossa fala, de que a solidariedade é a solidariedade de quem de fato não tem tudo, né? Porque quem tem tudo, já dizia os próprios textos bíblicos, né? Os abastados, né? O Cântico de Maria diz isso, né? Os abastados, vai derrubar do trono os poderosos. Os abastados não conseguem partilhar. Né? Elevar os humildes, saciar os famintos e despedir os ricos de mãos vazias. Isso é o canto do Magnificat no Evangelho de São Lucas. Então, nós temos que ter bastante clareza em aquilo que nos diz o Papa Leão. O cuidado dos pobres faz parte da grande tradição da Igreja. Então, aqueles que se dizem mais tradicionais têm que ser os mais comprometidos com os pobres. Pois é, olha só, que recado. Nós somos muito tradicionais, porque nós continuamos essa tradição da Igreja. O cuidado com os pobres faz parte da grande tradição da Igreja. A sadia tradição, a sã e aquilo que nos diz o Papa Bento XVI, de que a opção pelos pobres é cristológica, porque Jesus mesmo se faz pobre. Isso mesmo. E tem uma coisa que a gente não pode nunca perder de vista, que é a questão da semântica, né? A gente hoje fala muito de empobrecidos, porque sobre os pobres há uma ação do mundo capitalista, do mundo neoliberal, que empobrece pobres e enriquece ricos. Né? Daí a concentração de renda, daí a luta no Congresso Nacional, por exemplo, a dificuldade de se taxar os BBBs, né? as bets, os bilionários e os bancos, a dificuldade de se aprovar na Câmara que o imposto de renda seja zerado para os mais empobrecidos. Sim. Então, assim, há uma ação de empobrecimento permanente desse sistema capitalista. Por isso que essa luta se dá na história, que é o que depois vocês vão até ter um momento de discussão desse livro do Jung Musung, O Sagrado e o Santo. Nós sacralizamos a injustiça.
Nós sacralizamos o modelo capitalista, a meritocracia. E essa meritocracia descarta, leva a um individualismo. É interessante que nesse documento do Papa Leão, ele diz: os pobres não são uma categoria sociológica, mas a própria carne de Cristo. E como dizia o Papa Francisco, no corpo do pobre está a carne do Cristo. Eu queria também, Padre Júlio, dizer um pouquinho daquilo que todo mundo conhece como missão de sua vida, que é a luta dentre os mais pobres, daqueles mais empobrecidos, homens e mulheres que vivem em situação de rua. São Paulo são milhares de pessoas que estão na rua, dezenas de milhares. O Rio de Janeiro, nós temos hoje aqui quase 30 mil pessoas em situação de rua. Nós temos aqui no Rio de Janeiro a dificuldade de ter uma política pública adequada para essa população. Nós temos, nas épocas de frio, a covardia de se retirar os pertences dessa população e a retirada com a seguinte justificativa: estamos retirando o excesso. Quer dizer, um cobertor é um excesso, um papelão é um excesso. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua experiência. Olha, se é para retirar o excesso, começaria a tirar dos grandes condomínios e das coberturas, porque lá que tem coisas em excesso. Muito. E como já dizia São Tomás de Aquino, aquilo que você tem e não precisa é do pobre. É isso mesmo. Isso diz São Tomás de Aquino sobra na na sua Suma dispensa Teológica. não lhe pertence. Não lhe pertence. E se o pobre pegar, é um ato de justiça que é dele. E se ele não pegar, é um ato de caridade, porque ele é dele e deixa para você. Então, se tem excesso, é naqueles que têm demais. Os pobres não têm nada em excesso. O único excesso que tem para os pobres é excesso de indiferença, excesso de privação, excesso de dor, excesso de solidão. Então, estarmos juntos dos irmãos e das irmãs em situação de rua é reconhecer neles o rosto do próprio Cristo. Eles não são anjinhos, eles são seres humanos. Eles não são nem demônios, nem anjos. São pessoas. E como pessoas, eles têm os mesmos problemas que todo mundo tem. Quando dizem para mim, esses moradores de rua são muito agitados, eu digo, vai numa reunião de condomínio quando tem sorteio de vaga no estacionamento para você ver como é que é. Agitação. Acaba na delegacia. Então, nós não podemos criminalizar nem desumanizar. A gente tem que garantir sinais nas nossas cidades. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, como é que as pessoas em situação de rua têm acesso à água potável? Claro. E acesso democrático, permanente, não com horários burocráticos. Como pode ter acesso à moradia, a uma alimentação digna? Quando dizem, não dá o peixe, ensina a pescar, só que envenenaram o rio com mercúrio, não tem peixe, os peixes todos morreram, o rio está poluído, cheio de mercúrio, cheio de agrotóxico, e então não adianta, porque o fabricante de vara de pescar também está exportando tudo. Então, a gente tem que perceber, nós estamos num momento de crise, e São Tomás de Aquino diz que no momento da penúria, todos os bens se tornam comuns. Então, aqueles que estão em grande penúria, todos os bens são comuns. Não podemos negar nada a eles. Deixa eu dizer para você que está acompanhando a gente, Padre Júlio Lancelotti, ele não resolverá, não tem essa intenção nem essa pretensão, tanto é que tem muita gente em torno dele ali na paróquia de São Miguel, tanta gente ali na paróquia, na Pastoral do Povo da Rua, ao seu lado, trabalhando em prol dos homens e mulheres em situação de rua. Então, eu queria convidar você a se engajar nessa luta também, onde quer que você esteja, numa cidade do interior do Rio, interior de São Paulo, onde quer que você esteja, veja no rosto do empobrecido o rosto do Cristo. E você tem uma coisa simples que você pode fazer. Vê um catador passando com a sua carrocinha, vê um irmão de rua, chega perto, pergunta o nome, se apresente e diz, você aceita um copo de água? Começa assim, é tão simples. Aí você vai começar a conversar com essa pessoa e você vai descobrir que atrás daquele rosto marcado pela dor, marcado pela falta de um banho e de um perfume, existe uma pessoa. E essa pessoa é capaz de responder a você, se você for capaz de responder a ela. Nós dissemos hoje aqui no nosso encontro, aqui no FLIV,
eu citei Santo Agostinho, né? E disse que Santo Agostinho fala da esperança, que tem duas filhas. Uma dessas filhas é a indignação e outra é a coragem. Não adianta estar indignado, né? Assim, estou chateado com o mundo, tem que fazer alguma coisa para esse mundo melhorar. Por isso que aqueles que estão bem instalados não têm nenhuma esperança. Eles estão felizes com o que eles têm e não ficam esperançando nada. A esperança é a grande virtude daqueles que não têm o que comer, o que vestir. Eles esperam e têm uma esperança em ação de que chegue a eles o pão, o coração, o olhar, o afeto. A esperança é uma virtude dos pobres. Eu quero terminar aqui esse meu papo com o padre Júlio Lancelotti. Quero fazer uma pergunta para ele, que talvez muito pouca gente faça essa pergunta, porque talvez as pessoas já identifiquem a resposta dela. Mas eu vou fazê-la. Padre Júlio, qual é o grande sonho da vida do senhor? Não ter pesadelos. E os pesadelos que a gente tem, me dá muito sofrimento ver as pessoas com cheiro de fome, pegando o pão de manhã e a gente não sabe se ele está comendo o pão ou está comendo a mão. De tanta fome. A pessoa voltar na fila 10 vezes, porque 2, 3 pãezinhos daquele não saciam. Então, isso é um pesadelo. Essa dor, esse sofrimento, a pessoa logo de manhã está amarfanhada, não sabe o que fazer da sua vida. E é preciso estar juntos deles. Nós não vamos conseguir tudo de repente, mas vai demorar mais conseguir se nós não fizermos nada. Nós vamos ficar por aqui nessa conversa com o Padre Júlio. Padre Júlio, o povo da rua do Rio de Janeiro manda um abraço para o povo da rua de São Paulo. Muito obrigado. Todos nos abracemos juntos, porque somos todos irmãos. Paz e bem. Paz e bem. Nossa fé, nossas histórias. Olá, pessoal! Estamos de volta depois dessa conversa gostosa com o Padre Júlio Lancelotti. Eu sei que vocês gostaram muito, eu gostei pra caramba, aprendi muito. É sempre bom a gente estar com o Padre Júlio para ele nos dar as dicas, né? E nos fazer entender, por exemplo, que a fome é uma produção e essa produção a gente não pode concordar com ela, a gente tem que driblar a fome e dribla-se a fome com solidariedade, dribla-se a fome com política pública e com a compreensão dos direitos humanos. Então a gente está de volta aqui depois dessa conversa gostosa e eu quero lembrar para você que a cada 15 dias nós estamos juntos aqui para o nosso programa Nossa Fé, Nossas Histórias. Conversa do dia. Hoje eu trouxe aqui para o nosso estúdio uma mulher que eu gosto muito dela. Eu vou dizer, eu amo esta mulher. É a querida Hilda Correia, minha amiga de muitos anos. Hilda é uma assistente social de muita qualidade e tem também uma trajetória de muito compromisso com a vida dos mais pobres no Rio de Janeiro, no Brasil. Foi presidente do Conselho Regional de Serviço Social, o CRES, e está aqui conosco para a gente bater um papo. Hilda, obrigado, viu, por sua presença aqui no estúdio da Rádio Catedral com a gente. Eu que agradeço, cumprimento os ouvintes e as pessoas que assistem o programa Nossa Fé, Nossas Histórias, e é um orgulho, um prazer poder conversar um pouquinho com todos. Pois é, Hilda, você sabe que a gente ouviu agora o Padre Júlio Lancelotti e você hoje é uma funcionária aposentada do governo federal, né? Do Serviço Federal, né? Mas você é daquelas que existem muitas e muitos por aí que se aposenta, né, do trabalho, mas não aposenta da luta. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa sua trajetória em defesa da população em situação de rua e que você lembrasse de outras pessoas também que fizeram essa trajetória tão bonita. Então, Raymond, eu gosto de me apresentar como servidora pública, porque essa foi muito importante para a minha existência enquanto ser humano, né? Ser uma servidora pública atendendo as pessoas que precisavam do nosso serviço. Eu sou assistente social há mais de 40 anos, fiz um concurso para a esfera de governo federal, trabalhei na Previdência Social e depois na política de assistência social, num órgão que não existe mais, foi extinto
depois da Constituição de 88, que era a Legião Brasileira de Assistência. Talvez as pessoas de mais idade tenham conhecido, né? Mas esse órgão ele foi extinto depois da Constituição de 88. E na política de assistência social, eu sempre lidei com as pessoas mais pobres, mais empobrecidas, né? E ganhei muita experiência com o trato com essas pessoas. Eu gosto quando você fala de empobrecida, porque já dá uma conotação de que há uma ação de empobrecimento sobre elas. Há uma situação de desigualdade na sociedade humana que algumas pessoas vão viver numa situação de empobrecimento, né? Com carências diversas. Me aposentei no governo federal, mas não me aposentei na profissão, né? Gosto. Claro. E há mais de 20 anos aqui no Rio de Janeiro me aproximei de uma rede de entidades da sociedade civil que lidavam com o tema de população adulta em situação de rua, né? Tinha um programa chamado Meio Fio, do Médicos Sem Fronteiras. Sim. Foi uma experiência. Eu não cheguei a testemunhar esse trabalho. Tinha uma pessoa muito especial, Jorge Munhoz, que era saudade. de uma sociedade de educação, nova sociedade, né, de educação. E eu me aproximei para entender melhor do que se tratava. E aí foram mais de 20 anos nessa discussão. Como eu sou uma profissional, eu faço talvez uma fala técnica profissional, mas também como humana, né? Como pessoa que está nessa sociedade humana, que contesta essa sociedade, que luta contra as desigualdades, luta para efetivar direitos. E essa experiência foi, então, muito rica, mas o que eu quero dizer é porque eu vou dar uma vertente numa fala na defesa de políticas públicas, dever do Estado, para que as pessoas acessem os seus direitos, né? E a nossa guia no mundo contemporâneo é a Constituição Brasileira de 88, que assegura direito a todos, né? Que é uma legislação poderosa, né? Poderosa, moderna, né? Moderna. Das mais modernas do mundo, né? É muito interessante, né? A nossa Constituição. Em termos de normativas, o nosso país não carece muito. É verdade. O que há necessidade é a implementação dessas nossas legislações, especialmente na área social, são todas muito interessantes. O ECA, é o SUS, não é? É o SUAS hoje, o Sistema Único de Assistência Social. Mas, lidando com a temática de população em situação de rua, o que acontecia com a sociedade, né? Dois movimentos. Um movimento de discriminar as pessoas que estão vivendo nas ruas. Discriminar e, às vezes, agir com violência em relação a essas pessoas. Afastar do lugar onde elas estão, às vezes com violência até física, né? E com a ação da polícia para retirar violentamente a pessoa daquele espaço que ela está. A outra vertente é uma vertente de solidariedade, de ajuda, de apoio, de acolhimento, né? De solidariedade. Quase sempre a atenção a essas pessoas se deu pela sociedade civil, a ação positiva. Se deu pela sociedade civil, na forma que eu estou falando, por entidade religiosa, por organizações da sociedade civil. Quando o Estado, o poder público, vai dar atenção a essas pessoas, ele vai dar pela política de assistência social. Uhum. A assistência social vai oferecer alguns serviços a essas pessoas, quase sempre abrigos, e quase sempre serviços ofertados sem que as pessoas possam opinar e tomar decisões a respeito daquilo. Claro. Né? O fato de nós termos um grande contingente de pessoas vivendo na rua, no Brasil, em outros países do mundo, é uma mazela, vamos dizer, em todo o mundo, né? Isso não é um fenômeno natural. Nós temos que ter clareza de que não é natural que seres humanos estejam vivendo. E não se pode naturalizar. Não se pode naturalizar. E o fenômeno se tornou tão frequente, tão avassalador, que para muitas pessoas se tornou natural. Sim. As pessoas caminham pelas calçadas e outras estão ali caídas, né, dias e noites,
E as pessoas só vão desviando e não pensam nem por que essa situação, né? Então, nós estamos diante de um fenômeno muito complexo, um fenômeno social, humano, muito complexo. Ninguém chega a viver na rua de uma hora para outra, nem sai dessa situação de um momento para o outro. Tudo é um processo. Para as pessoas chegarem a viver nas ruas, várias situações foram acontecendo, vários rompimentos, vários rompimentos, vamos dizer assim, né? Afetivos, financeiros, perda da moradia, perda do emprego, né? Vínculos familiares rompidos. Então, é uma situação muito complexa. Você sabe, Hilda, que você tomar uma aguinha aí, você sabe que tem uma coisa, as pessoas às vezes querem fazer uma coisa empastelada, como se fosse homogênea, né? Todo mundo vai para a rua por conta disso. Aí, normalmente, assim, numa visão preconceituosa, vai para a rua porque não quer trabalhar, porque é preguiçoso, etc. Então, são muitos os contextos que levam as pessoas às ruas. Você falava aqui da legislação, a gente tem uma legislação muito forte, né? A gente tem a Lei Orgânica da Assistência Social, a gente tem o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, a gente tem a própria Constituição que já acena, né, para a obrigação do Estado de cuidar dos mais empobrecidos. Você tem um decreto do presidente Lula em 2009, o decreto 7053. Você tem no município do Rio de Janeiro a Lei 6.350, que foi construída coletivamente. Mas é muito interessante quando você diz assim, muitas vezes as políticas querem cuidar das pessoas sem que as pessoas participem do processo. Isso. Né? Então, eu quero chegar a um momento muito importante que o Brasil viveu, e eu pude testemunhar isso de uma certa forma, que o nosso país tem há 15 anos uma política nacional para pessoas em situação de rua, uma política pública. 15 anos o nosso país tem. Acho que muitos países no mundo não têm algo parecido, né? E como que essa política construiu? Acho fundamental poder transmitir para quem não conhece como que nós temos essa política, o que gerou essa política, que é o decreto que o vereador Raimon acabou de citar, Decreto Presidencial 7053, de dezembro de 2009. Havia acontecido, vou contar uma história claro, eu acho ótimo. De uma forma bem rápida. Essa história. Né? Prestem atenção, essa história é muito bacana. Como se repetiu várias vezes, atos de violência policial com pessoas que estão na rua. E havia acontecido em São Paulo, na Praça da Sé, lá na Matriz da Sé, durante uma noite, a polícia chegou de forma muito violenta, agrediu violentamente as pessoas com pancada, até tiros. E nessa situação, faleceram 7 pessoas. Isso ficou conhecido no mundo, no Brasil, no mundo, é o Massacre da Sé. Isso aconteceu em 2005. O presidente Lula, no seu primeiro mandato, ele tinha criado um hábito de, no mês de dezembro, se dirigir a São Paulo, bem próximo à data do Natal, e conversar com o movimento de catadores de material reciclável, que são as pessoas que viviam na rua que reciclavam material, né? Esse grupo ele se organizou muito rapidamente, criou um movimento nacional de catadores. E o presidente Lula, no seu primeiro mandato, ia a São Paulo conversar com essas pessoas. Né? Era o chamado café da manhã, né? Era um café da manhã, né? Isso. Ele passava um bom tempo lá, conversando com as pessoas. E quando ele fazia essa viagem a São Paulo, ele ia acompanhado de vários ministros. E as pessoas estavam muito revoltadas com o massacre, que era recente. Sim. Estavam muito revoltados, se questionando, indignados, pedindo providências, e se dirigiram à presidência da República e pediram: nós não suportamos mais passar por tanta violência, né? Somos humanos, somos brasileiros ou não brasileiros, estamos numa situação de vida degradada nas ruas,
Mas nós não suportamos mais e pleiteamos à presidência da República a criação de uma política de atendimento às pessoas que estão na rua. O presidente ouviu com atenção essas pessoas e chamou o seu ministro da Ação Social, que era o ministro Patrus Ananias, na época. Meu colega deputado em Brasília Foi. agora. Ele é deputado nesse momento. Ele chama o ministro Patrus e recomenda ao ministro Patrus: vamos voltar a Brasília e o senhor, como ministro da Ação Social, da Assistência Social, só vai criar uma política para essas pessoas. O povo da rua reclama. Não, senhor presidente, não é só isso que nós precisamos e queremos. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Como qualquer ser humano, nós precisamos de moradia, de saúde, de educação, de cultura, de lazer, de alimento. Então, a assistência social só não vai resolver. Essa posição é muito interessante, porque até então, a política pública que direcionava a atenção para essas pessoas era a assistência social. Claro. Né? E o povo da rua diz: não é isso só. O presidente escuta novamente, olha para os seus ministros e diz: então, senhores ministros, estamos ouvindo a demanda, eles têm razão. Voltando para Brasília, criamos um grupo de trabalho interministerial para pensar uma política para as pessoas que estão na rua. O grupo da rua não se conforma. De novo e diz reclamou, assim: isso mesmo. Senhor presidente, ótima iniciativa sua de criar o grupo interministerial. Mas nós pleiteamos mais um pouco. Nós queremos fazer parte desse grupo. Não falem de nós sem nós. Nós queremos fazer parte desse grupo porque, mais do que qualquer profissional, mais do que qualquer técnico, mais do que qualquer ministério, nós que vivenciamos essa experiência temos o que dizer, temos propostas. Então, nós queremos pedir ao senhor a oportunidade de participar desse grupo interministerial. Olha, é muito interessante, esse momento é muito relevante para a causa, sabe? É muito relevante, por isso que eu estou perdendo um tempinho em contar essa história. Nós estamos ganhando tempo aqui. E o presidente adota a presença das pessoas, diz que 5 pessoas em situação de rua farão parte do grupo de trabalho. Essas 5 pessoas eram de estados diferentes. Nós tivemos pessoa de São Paulo, é o Anderson, que nesse momento tem um cargo importante lá no Ministério de Direitos Humanos. Tivemos pessoa do Distrito Federal, de Belo Horizonte e da Bahia, uma mulher. Era a única mulher dos 5. Maria Lúcia. Maria Lúcia Pereira. Maria Lúcia Pereira, uma mulher que viveu 15 anos nas ruas de Salvador. Valente, guerreira. E o grupo funcionou com 11 ministérios e mais essas 5 pessoas. Eles trabalharam quase 2 anos. O governo assegurou passagem, hospedagem, alimentação para essas 5 pessoas, né? Que contribuíram muito na construção da política. O resultado do grupo de trabalho é a Política Nacional de Assistência Social, que é objeto do decreto presidencial de dezembro de 2009, que nós citamos o número, 7053. Isso mesmo. A partir daí, como o nosso país é uma república federativa, há 3 entes da federação, né? A esfera federal, a União, a esfera estadual, a esfera municipal. Claro. Os 3 entes da federação compartilham responsabilidade pelas políticas públicas, mas têm funções diferenciadas. A esfera da União, ela não executa os serviços, ela criou política, cria diretrizes gerais, programa as atividades nas diferentes políticas, no Sistema Único de Saúde, na educação, é assim. A esfera intermediária é o Estado e a esfera local, os municípios, é a esfera importante no trato direto com a população. É porque ela executa a política e ela está no face a face com a população. Ô Hilda, eu vou interromper você um pouquinho, porque a gente volta daqui a pouquinho. A gente vai fazer um pequeno intervalo por conta do horário aqui da rádio, mas olha só, eu vou voltar exatamente nesse ponto
É um minutinho só, viu, gente? A gente volta já já. Nosso WhatsApp, lembra, né? 21 96498 0394. Nossa fé, nossas histórias. Gente, que conversa boa. Tô aqui de volta com vocês, conversando com a Hilda, contando para nossa história, que é uma história de vida, uma história de luta. Não falem de nós sem nós. O governo federal faz o projeto com a população em situação de rua participando, Importantíssimo. opinando, mas depois tem que ter consequência nos municípios, né, Hilda? Isso. O que eu acho muito importante é que os nossos ouvintes percebam a importância de nós termos essa política, né? Um grupo altamente discriminado foi capaz de se dirigir à presidência e fazer suas exigências de participação. A importância dessa política é que ela é intersetorial. Habitação, saúde, educação. As políticas têm que conversar entre si, atuar conjuntamente, atuar de forma articulada. A assistência social tem o que fazer. Ela tem que proteger, ela tem serviços de proteção, mas ela não dá conta de todas as necessidades humanas, evidentemente, né? O segundo aspecto muito importante dessa política é a criação de um comitê de acompanhamento da política pública. Essa é a importância das políticas públicas. Daí tem a história do processo, né? Porque o processo é o seguinte: você faz um estudo para construir um projeto, constrói esse projeto, vira lei ou vira um decreto, e depois o processo continua para você fazer com que ele seja executado. O monitoramento é para isso, né? Esse comitê. Então, o monitoramento é exatamente para saber como a política está se desencadeando, né? E ela tem que ser executada no município. Qual foi a expectativa depois do decreto presidencial? Que os estados e municípios implantassem as suas políticas locais, tendo como parâmetro a política nacional. O Rio de Janeiro, hoje o Brasil tem mais de 350 mil pessoas na rua. É um número assombroso. Esse dado eu trago de um observatório de políticas públicas para a população em situação de rua, que a Universidade Federal de Minas Gerais está desencadeando. Nesse universo de 350 mil pessoas, quase 100 mil estão em São Paulo. O Rio de Janeiro está com um pouco mais de 20 mil pessoas. É muita gente. O Rio de Janeiro já deveria estar executando a sua política para a população em situação de rua, que também é alvo de uma lei municipal de autoria do vereador Raimon, na época vereador, que é a Lei 6.350 de 2018. São 7 anos que o Rio de Janeiro dispõe da política municipal, tendo como modelo a política nacional, e ela não está implementada, infelizmente, né? Agora, ela é tão importante que o Supremo Tribunal Federal fez uma discussão, uma plenária de 2 dias, no ano de 2022, ouvindo muitas pessoas sobre a questão de rua. Ouviu governantes, ouviu Ministério Público, Defensoria, parte judiciária, ouviu organizações da sociedade civil, 2 anos, em 2 dias. E depois, em 2003, uma ação civil... 2023. Em 2023, uma ação do Supremo Tribunal Federal determinou aos municípios obedecer à política nacional. É uma ação de descumprimento às determinações constitucionais de número 976, de 2023. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal obriga o município a executar a política nacional, dada a importância dela, né? O governo federal, mais uma vez, agora recentemente, em 2023, lançou um programa chamado Programa Ruas Visíveis. O que é esse programa? É um novo programa diferente da política? Não. É um programa que visa ajudar os municípios a implementar a política nacional, né? Não é algo novo. Inclusive com recurso. Inclusive liberando recurso aos municípios para implementar a política nacional. Como eu frisei de início, é o que o país tem de mais relevante em relação à população em situação de rua. E ela dá protagonismo a essas pessoas. O comitê que nós falamos, conhecido como CIAMP, na composição desse comitê, metade governo, órgãos de governo, metade sociedade civil.
E na representação da sociedade civil estão as pessoas que passam pela experiência de viver na rua, né? Então, eu digo assim, os atores da sociedade civil têm que, além do trabalho que fazem de aconchego, de acolhimento às pessoas que estão em situação de rua, diversificado, eles têm que se engajar na luta coletiva pela implementação da política pública para a população em situação de rua no Brasil. É mais uma frente de luta, somar com um coletivo que luta pela implementação da política. Hilda, que bacana a gente reviver essa história, que bom a gente conversar com as pessoas. E você que está nos acompanhando, você sabia dessa história? Você tem algum tipo de engajamento em relação à luta da população em situação de rua? Ou você é daqueles que já naturalizou? Você se incomoda com a população em situação de rua não ter o direito dela de viver com dignidade? É para isso que a gente está aqui fazendo o programa. É para isso o nosso diálogo. É para isso a nossa conversa. Para a gente entender que cada um de nós tem uma participação a ser feita. Hilda, eu vou lembrar uma expressão de um padre da igreja do século III, São Basílio, que dizia assim: se você retém o alimento que você não precisa dele, esse alimento não te pertence, pertence ao faminto. Uhum. Se no seu armário as roupas que estão lá, você não as está usando, elas não pertencem a você, pertencem ao nu. Uhum. E o Papa Leão XIV, recentemente agora, ele disse assim: não adianta você achar que vai levar Deus para os pobres. Você precisa de entender que você, ao aproximar-se dos pobres, você vai se encontrar com Deus. Nosso tempo está acabando, Hilda. Infelizmente, é tudo tão rápido, né? É muito Mas eu rápido. queria te agradecer muito, né? E dizer a você assim, eu vou perguntar, é só retórica mesmo, né? Essa luta, por mais que ela te deixe indignado, porque ela não avança muito, mas essa luta é uma causa de sua vida? É uma causa, sim. É uma alegria, né, poder estar com outras pessoas numa luta coletiva em favor do respeito aos direitos humanos e às necessidades humanas, né, que para pobre, é de pobre, é de rico, seja quem for, os mais empobrecidos são os mais prejudicados, né, nessa sociedade desigual. Muito obrigado, Hilda. Quero agradecer muito a você. Agradecer também ao padre Júlio Lancelotti, que esteve conosco nesse nosso programa. Agradecer ao pessoal da técnica que nos ajuda. Momento de oração. E quero concluir o nosso encontro de hoje com uma oração de São Francisco. Eu tenho aqui um São Francisquinho aqui, olha, que, aliás, eu tenho uma coleção, né? Tenho trazido alguns diferentes e vou fazer a oração de São Francisco, lembrando-me dos empobrecidos do nosso país. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Receba o meu abraço carinhoso a vocês todos. Paz e bem. Nossa fé, nossas histórias.